Bom dia, prof! Seja bem-vinda ou bem-vindo a mais um episódio. E hoje eu já quero começar com uma pergunta. Quem planeja sua aula? Você ou o currículo? Muitos professores nunca pararam para pensar sobre isso, se eles estão realmente ensinando ou se eles só estão aplicando conteúdo. E sim, tem uma diferença enorme nisso. Inclusive, isso pode mudar a forma como você encara a docência, como os seus alunos te veem. Então fica comigo até o final desse vídeo, que eu vou também trazer dicas práticas para vocês terem uma sala de aula mais impactante e reflexiva. Se você está cansado, sentindo que a aula não flui e achando que você não está indo muito bem, calma. Você às vezes está só naquele modo aplicação de conteúdo. Eu já passei por isso, já estive lá, mas dá pra gente mudar esse jogo e fazer uma prática mais impactante, de fato, na sala de aula. A gente sai da faculdade com BNCC, com objetivos, com várias prova que tem que fazer, avaliação, como corrigir, mas ninguém fala pra gente como que a gente pode conectar tanto os objetivos da aula quanto os conteúdos com a nossa turma, com a nossa forma de viver a vida e de ser realmente aquilo que a gente é. Então, hoje, a ideia é a gente trazer uma autora que eu gosto muito, que se chama Ana Maria Monteiro. Ela é uma referência em didática e eu gosto muito de utilizar os textos da Ana Maria para pensar realmente numa prática que seja completamente desenvolvida dentro da sala de aula pelo professor junto com os seus estudantes. Gente, ensinar não é só passar conteúdo. Então, o que a Ana Maria traz pra gente? Que você precisa de uma intencionalidade didática. Então, a sua prática, ela precisa ter uma intenção. Porque quando a gente tá só naquele modo aplicar conteúdo, a gente segue um plano, traz o currículo, vai ali ficar falando sobre algumas coisas bem específicas sobre aquela determinada matéria, mas muitas vezes sem ter clareza no que você quer provocar naquele estudante. Então a ideia é realmente ensinar com intenção, com intencionalidade. O que você está querendo por trás desse conteúdo, né? O conteúdo ele chega a ser praticamente um meio e não o fim. Percebe? Da sua aula? Então a ideia é que a gente consiga ter mais clareza naquilo que a gente quer gerar para os nossos estudantes e a partir daí, sabendo aquilo que ele precisa saber, tudo muda, o planejamento vai mudar e você vai conseguir mudar a sua aula para algo que seja mais significativo e até a sua presença em sala de aula vai começar a mudar. E agora, como eu quero trazer ideias práticas para vocês, eu quero que vocês já pensem na próxima aula de vocês, como que vocês podem pensar e planejar a partir de uma seguinte pergunta. O que eu quero que os meus alunos pensem, sintam ou façam depois dessa aula? Essa pergunta que eu preparei aqui para vocês, ela é basicamente para que vocês já tenham uma intencionalidade na prática de vocês. Então a ideia é que quando vocês pensem na produção da sua aula, ela esteja com uma intenção por trás daquilo que você quer passar e fazer os seus alunos sentirem. Percebe isso? Então, por exemplo, se eu for ensinar sobre Revolução Industrial e aí eu só passar o conteúdo, eu vou trazer só as questões técnicas. Mas se eu quiser trazer uma didática com intenção, eu vou me perguntar quais os movimentos que estão por trás dessa revolução industrial e o que eu quero que o aluno compreenda desse processo. Quais foram os impactos que esse processo teve para o mundo, para a sociedade em que aconteceu? Então, a partir daí, eu começo já a desenhar uma didática com mais intenção. Quando a gente consegue pensar o que a gente quer trazer para os nossos estudantes a partir da nossa aula, você percebe que você já está mais no comando e você já está mais na produção da sua própria aula e você não está simplesmente pegando um conteúdo programático e reproduzindo.
Quando você começa a dar aula com intenção, tudo muda. Os alunos te respeitam mais, você se sente mais motivado, inclusive, para dar aquele determinado conteúdo, você acaba se sentindo também mais seguro. E não só isso, a gente acaba dando aula com muito mais prazer a partir do momento em que a aula deixa de ser só uma entrega ou algo que você tem que cumprir e se torna uma construção, algo que você preparou, pensou e conectou tanto com você quanto com os seus estudantes. Já pensaram sobre isso? A Ana Maria Monteiro, que eu estava comentando com vocês, ela diz que os professores produzem, dominam e mobilizam, dentro de uma autonomia relativa, saberes plurais e heterogêneos para ensinar aquilo que eles ensinam. E esses saberes são os saberes escolares, né? Então, o que a gente consegue perceber? Que a didática, ela é uma mediação entre aquilo que é produzido na ação docente e aquilo que vai alimentar uma reflexão sobre essa própria ação. Por isso que eu falo sempre que a gente precisa pensar sobre a nossa prática, tanto quando eu estou em mentoria, quanto eu faço formação de professores, workshops. Um dos principais temas que eu trago sempre é a reflexão sobre a nossa própria prática, aquilo que faz sentido pra gente, que vai fazer sentido também para os nossos estudantes, para a escola que a gente está trabalhando ou para o local em que a gente estiver lecionando. Então não se trata aqui, gente, de assumir métodos prontos, e sim entender que a didática, ela faz parte de um processo ético e situado, que se você consegue refletir e ter intenção por trás da sua aula, você vai se sentir um professor, uma professora mais segura, mais conectado com seus estudantes, mais valorizado. Então a ideia, inclusive aqui desse canal, é trazer isso para vocês de forma leve e de forma mais prática. E aí, eu sugiro muito a leitura dos textos da Ana Maria Monteiro, vou colocar aqui também como referência para vocês, e que vocês não esqueçam que a didática e ensinar é sempre muito mais do que você simplesmente transmitir um conteúdo, né? É construir esse aprendizado, né, junto com os seus estudantes. Então, eu fico por aqui, espero que vocês tenham curtido mais esse vídeo. Já segue o Instagram do Mais.Didática e não deixa de se inscrever aqui para vocês receberem mais vídeos e mais conteúdos. E, pra gente terminar, não esqueça de se perguntar: o que eu realmente quero provocar nos meus alunos com essa aula? Eu espero que vocês tenham curtido. Nos vemos no próximo vídeo.